Estamos aqui outra vez para o estudo de número 9, o batismo no Espírito Santo. Hoje nós vamos estudar não a pessoa do Espírito Santo, não o trabalho do Espírito Santo para conosco, na nossa vida, na vida da igreja, nada disso. Não temos nem tempo para isso, né? Isso levaria muito tempo, não dá para fazer isso em 7, 10 minutos. Nós vamos dar uma pincelada rápida no conceito do batismo no Espírito Santo, o conceito especificamente aqui nesta lição, a visão pentecostal assembleiana. Existem várias visões, várias interpretações a respeito disso, mas nós não temos a intenção aqui de colocar todas essas versões, todas essas interpretações. O que nós vamos estudar hoje especificamente é o modo como a nossa igreja, a nossa denominação crê no batismo no Espírito Santo. O que é esse batismo no Espírito Santo? Antes de qualquer coisa, e que a gente precisa fazer o nosso discípulo entender. É uma experiência que nós cremos ser posterior à conversão. Não precisa ser posterior 5, 10, 20 anos. Pode ser posterior logo em seguida, segundos, décimos de segundos em seguida. E é um revestimento de poder que capacita o crente a testemunhar de Cristo de maneira ousada. A mensagem de Pedro no dia de Pentecostes distingue perfeitamente duas experiências, né? Uma experiência da conversão, da regeneração, onde o Espírito Santo vem e habita no nosso ser, né? Nós somos templo do Espírito Santo. Ele habita dentro de nós e ele passa a habitar em nós a partir do momento que nós aceitamos a Cristo. A outra experiência que a mensagem de Pedro nos diz é a experiência do recebimento de poder, da habilidade de falar em línguas espirituais. O nosso texto, ele os batizará com o Espírito Santo. Mateus 3, versículo 11. Essa promessa do batismo no Espírito Santo, a promessa do derramamento do Espírito de Deus, foi feita no Antigo Testamento. Em Joel, Ezequiel, Isaías falam a respeito desse derramamento do Espírito. Essa promessa foi repetida por João Batista, lá em Mateus 3 e 11. E assegurada por Jesus, Lucas 24, 49, Atos 4, 1, de 4 e 5. E Cristo a cumpriu, Atos 2, 33. O cumprimento histórico da promessa se deu no dia de Pentecostes, na cidade de Jerusalém. Isso a gente vai ver lá em Atos 2, de 2 a 4, sobre os cristãos judeus. Essa interpretação de que o cumprimento da promessa se deu naquele dia foi dada pelo próprio apóstolo Pedro, no versículo 16 a 21. Houve muitas outras manifestações posteriores, confirmando a promessa sobre grupos não judeus que também estavam entrando na igreja de Cristo. E a gente vai ver isso lá em Atos, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11 e assim por diante. Essa promessa ainda é concedida a todos os que creem. Atos 2, 38 e 39. A gente pode... Estou abrindo minha Bíblia agora. Atos 2, 38 e 39. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Baseado nesse texto, nós cremos que a promessa é até que Jesus volte novamente. Nós estamos ainda vivendo o tempo da promessa.
e nós podemos ainda hoje receber o dom do Espírito Santo, esse batismo, esse presente que Deus dá a quem Ele quer. Então, essa profecia acerca do Espírito, lá em Joel, cobre todo o tempo da era cristã, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Como que a gente sabe que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo? O nosso comentarista diz que o ponto de partida da experiência do batismo com o Espírito Santo é o sinal do falar em línguas espirituais, desconhecidas para aquele que fala. Atos 2 e 4, o texto diz: e começaram a falar. Essa experiência tornou-se evidência a partir do dia do Pentecostes, como promessa feita ainda no Antigo Testamento. Inicialmente, a experiência do falar em línguas tornou-se um sinal para os infiéis, segundo a linguagem do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 22. Jesus, na sua mensagem final, depois da ressurreição, falou aos discípulos, entre outras coisas, que eles falariam novas línguas. Marcos 16, 17. A gente tem línguas estranhas, especificamente, esse termo, foi um termo interessante que Almeida encontrou para explicar que não é uma língua do homem, é uma língua diferente, uma língua que inclusive nós não entendemos. Mas isso não está no texto original. No texto original a gente tem novas línguas, outras línguas, variedade de línguas, falar línguas. Mas línguas estranhas especificamente está na nossa versão Almeida Revista e Corrigida. Mas é interessante porque esse termo ajuda a entender que se trata de uma língua incomum, de fora, externa, diferente da que a gente fala no dia a dia e entre os homens. Em Atos 2, a manifestação espiritual dessas línguas foi uma demonstração inicial, experimentada por todos os discípulos reunidos no cenáculo. O que a gente faz para ser batizado no Espírito Santo? O que a gente pode fazer para ser batizado no Espírito Santo? O que nós podemos fazer é perseverar, orando e tendo a fé para orar e para pedir a Deus que nos conceda esse dom. Todos perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Atos 1 e 14. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, versículos de 1 a 4. É isso. Se nós queremos fazer alguma coisa diferente para Deus, com um poder sobrenatural, nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida e desse batismo especial. E nós devemos buscar isso. Todos devemos buscar. Amém.